Olá, minha Paraíba, quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, ao vivo aqui pela sua TV Arapuã, começando aí mais um Rede Verdade. Que bom encontrar você acompanhando a TV Arapuã em casa, no trabalho, no celular, pelo YouTube, na internet. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Para a gente começar o programa de hoje, vamos lá saber como é que foi a entrevista coletiva. O governador João Azevedo passou mais de 10 dias com a comitiva na China e hoje trouxe aqui o anúncio daquilo que foi reflexo dessa viagem à China. Nossa equipe, Washington Luiz, estava lá, acompanhou tudo na manhã de hoje. O governador João Azevedo fez um balanço na manhã desta quinta-feira sobre a viagem de 12 dias à China para discutir investimentos e ações voltadas à Paraíba. Uma agenda extremamente positiva, uma agenda em que nós tivemos a oportunidade de conversar com a academia. A China tem universidades que estão colocadas dentro das 10 melhores universidades do mundo, são parceiras de projetos como esse, como o BIMBO. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o governo e a representação governamental de algumas províncias que nós estivemos lá. E tivemos a oportunidade, principalmente, de conversar com indústrias, com empresas que querem expandir seus negócios para o Brasil. Dentre as pautas discutidas estiveram o projeto Bingo, um telescópio em Aguiar, que é um intercâmbio com o país chinês, e a atração de empresas para o território paraibano. Nossa primeira agenda não institucional interna foi com a Universidade de Xiaodong. Essa é uma das 5 universidades melhores do mundo. E dentro dessa universidade tem os cientistas que estão trabalhando em parceria com os cientistas brasileiros para a construção do projeto Bingo. Uma das tratativas avançadas na agenda internacional foi o contrato de intenções para a instalação de uma fábrica de medicamentos na Paraíba. Por questões contratuais, ainda não pode-se anunciar o nome da empresa, nem quais os tipos de medicamentos que ela deve fabricar aqui no estado. Caso se confirme, a fábrica trará, segundo o próprio governador, no mínimo 500 empregos diretos. Uma fábrica de produtos farmacêuticos que a gente traga para cá, ela gerará no mínimo 500 empregos diretos. Mas essa é uma única fábrica. Aquilo que a gente vai gerar através da ação de pelo menos 10 projetos pilotos dentro da agricultura familiar, isso vai envolver inúmeras famílias e vai envolver, logicamente, recursos. O governador João Azevedo também detalhou o avanço nas discussões com empresas que fabricam ônibus e têm o interesse de instalar produtos no Brasil. Nas reuniões, João Azevedo demonstrou o desejo de ofertar incentivos para as indústrias escolherem a Paraíba. Com elas, também foi tratada a compra de ônibus elétricos para o transporte de passageiros em João Pessoa. Com a conclusão do telescópio, João Azevedo quer fazer uma integração entre Aguiar, Souza e Cajazeiras, que receberia um museu arqueológico. O governador pretende, com a transposição que houve um trabalho arqueológico, que existe esse material e ele vai entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional para montar em Cajazeiras um museu da arqueologia da transposição. Assim, o turista chegaria em Aguiar para conhecer o Bingo, iria a Souza para visitar o Parque dos Dinossauros e em Cajazeiras teria o Museu de Arqueologia. João Azevedo também destacou a importância dos investimentos que os chineses devem fazer aqui no estado, principalmente na Grande João Pessoa. Ok, olha só, sempre muito bom qualquer relação com outros países. Teve reflexo aqui para o nosso estado, para as nossas cidades. A gente tem que aplaudir, tem que, na verdade, torcer que efetivamente essas ações todas saiam do papel e sejam realizadas e concretizadas. Bom, ele já escreveu 6 livros sobre legislação de arma de fogo, é coronel da Polícia Militar da Paraíba, atleta de tiro esportivo há quase 30 anos e atualmente presidente da Federação do Tiro Esportivo aqui na Paraíba. Eu estou falando do coronel Pablo Cunha, nosso convidado de hoje. O tema aí está em voga, todo mundo discutindo. Coronel, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Estava lá no rádio conosco, dá um pulinho aqui na TV para brindar nossos telespectadores também. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde a todos os telespectadores. Agradecer o Espaço Arapuã mais uma vez
ao programa Rede Verdade por conta dessa grande audiência de vocês e só tenho a agradecer, estamos aqui para esclarecer pontos sobre essa questão do novo decreto, a questão do tiro esportivo e, enfim, dessa contribuição à sociedade. Bom demais. Vou começar pelo assunto gancho desse debate todo, que foi uma fala, depois do decreto, depois da edição do decreto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa entrevista, declarou claramente que por ele, e ele já tinha pedido ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, fechasse todos os clubes de tiro do país. Segundo ele, só é para ter espaço de treinamento para policial, empresário, até usou essa expressão, empresário não é para ficar dando tiro aí em clube de tiro. Como é que vocês receberam essa declaração e que vocês temem que isso efetivamente aconteça? É com tristeza, né, que a gente recebe da forma que foi falada, mas eu queria aqui reforçar as premissas do tiro esportivo, né? A Federação Paraibana... Separar. Isso. A Federação Paraibana de Tiro Esportivo, ela data de 1974, ela tem 49 anos. Eu sou atleta de tiro há 29 anos, né? E por isso eu tenho propriedade, juntamente com mais outros colegas que estão aí nos escutando, estão nos ouvindo, né, sobre a questão do assunto. Passaram-se vários governos e o tiro sempre permaneceu. No artigo 217 da Constituição Federal, existe a determinação para que nós, brasileiros, fomentem o esporte. O tiro é um esporte. Nós temos, por exemplo, na nossa Confederação Brasileira, 84 disciplinas. Dessas 84 disciplinas, 20 são disciplinas olímpicas. Dessas disciplinas olímpicas, nós temos olímpicas e paralímpicas. Semana passada, Luiz, você acompanhou aqui a Conexão Paralímpica, onde tiveram mais de 600 atletas, para-atletas aqui na Paraíba. Desses 640 eram para-atletas da área de tiro. É um esporte que tem a inclusão social. Se você ouvir os depoimentos de cada pessoa, o resgate de cada família daquela, é emocionante. Convido, inclusive, a todos que queiram nos visitar lá na SEGEL, né, agradecer o espaço ao governador do estado, ao secretário também de Esporte e Juventude pelo espaço. Nós temos uma escolinha onde a gente faz captação de para-atletas e atletas com talento. Nós temos várias histórias bonitas na Paraíba. Tem o caso de Eudis Fortes, lá em Brejo do Cruz, um pedreiro que hoje é campeão brasileiro numa disciplina olímpica. Nós temos o caso de Emanuel Vitor e Vitor, pai e filho. Quando quando fala disciplina, é modalidade. Isso, são as modalidades, né? A gente chama de disciplina porque são realmente disciplinas, porque nós somos uma escola em essência. Nós somos uma escola em essência. Quem entra no tiro esportivo, ele aprende a ter foco, ele aprende a ter disciplina. Ele só é campeão se ele tiver disciplina, se ele tiver respeito. Nós cobramos a questão de notas escolares, o comportamento para com a família. Nós temos famílias inteiras atirando. Meu pai atirava, eu atiro, meu filho atira, minha esposa atira. Toda a prática é feita, inclusive, de forma segura, em ambientes seguros, enfim. O tiro esportivo é considerado o segundo esporte mais seguro do mundo. Só perde para natação. Só perde para natação. E diga-se de passagem que a gente nunca teve, em nenhum ambiente de clube, nenhum incidente sequer de confrontamento, de confusão, de nada. Nós não temos esse problema que, infelizmente, outros esportes têm. Ou seja, como esporte é o mesmo que jogar tênis, jogar xadrez ou esgrima. Os mesmos princípios. A questão, e com uma atenção redobrada, porque a gente exige uma atenção redobrada por conta do espaço e também com acrescentando mais um item de segurança. Nós somos fiscalizados pelo Exército. O Exército Brasileiro faz a fiscalização não só nos clubes, nas federações, mas também nas nossas casas, faz as vistorias para verificar se o acervo está em conformidade e em segurança, verificar a condição de segurança do acervo, verificar se você está cumprindo todas as normas estabelecidas que constam lá na normativa. Ô, Coronel, então, da fala do presidente e também dos decretos que estão sendo editados em relação a isso, onde é que você acha que ameaça a prática do tiro esportivo? Na verdade, criminaliza o tiro esportivo com outras, acusações ou práticas do uso ilegal da arma, colocando tudo no mesmo bojo, no mesmo balaio, e ao mesmo tempo, onde é que ameaça, vocês se sentem de fato ameaçados com os sinais que estão sendo dados para a história do armamento no país? Muito importante, Luiz Torres, essa sua pergunta, sua indagação, que é a indagação de vários. Eu vou me acostar aqui às palavras do promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, Dr. Luciano Lara,
que recentemente fez uma entrevista, muito aquilatada a entrevista dele, em que simplesmente o grupo de trabalho, que foi o grupo técnico formado para tratar do decreto, nada do que foi tratado no grupo técnico foi colocado naquele decreto. O decreto hoje está deixando inexequível o tiro, porque existem nuances a respeito não só de arma, de calibre, a questão de arma de backup. A gente vai para uma competição, a gente se quebra uma arma, a gente não tem tempo, a gente precisa de uma arma às vezes de backup. A questão de transporte de arma de fogo, a segurança de acervo, a questão dos calibres restritos, a questão da restrição com relação à menor de idade. A equipe olímpica de base, de qualquer tipo de esporte olímpico, ela começa com seus 8, 9 anos de idade. Então, com esse espectro restrito, a gente não vai ter condições de renovar o nosso celeiro de atletas daqui para as próximas Olimpíadas e desobedecendo o que está no artigo 217 da Constituição Federal, que é fomentar o esporte. Então, impacto direto. É um impacto direto. Fora o que a gente já passou desde o início de janeiro até agora, e entenda, a gente não está aqui fazendo contraposição a governo, a política, nem nada. A gente apenas quer ser ouvido, porque como esportista, e aí eu tenho cátedra, tanto de falar da parte de segurança como também na parte de esporte, a gente precisa ser ouvido e essas normas, elas precisam ser revistas, precisam ser reajustadas, para que a gente não tenha um prejuízo que a gente já está tendo esse ano. Esse treinamento esportivo do tiro é feito nos clubes de tiros? É isso? Isso. O clube de tiro... O que é que distingue aí o clube de tiro que usa para outras pessoas? Tem gente que não vai fazer esporte, vai para desestressar mesmo, para o hobby e tal, não está praticando, não é um competidor. Isso. Mas, enfim, e treina policial também, só para a gente entender, qual é o cenário hoje? Vamos lá. Tanto a Federação Paraibana de Tiro Esportivo, como também os clubes mais antigos aqui da Paraíba, são entidades consideradas com utilidade pública, porque a Polícia Federal, a própria Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, já quando em vez, solicitam um espaço para treinamento. Uma outra situação, a capilaridade, a capilarização que nós temos dentro de cada rincão da Paraíba e do Brasil é através do clube. É o clube que é a porta de entrada para a gente descobrir nossos talentos. Eu jamais descobriria o Emanuel Vitor se a gente não tivesse aberto a porta para ele através do clube. A mesma coisa é o Eudes Fortes, a gente não teria conhecido o Eudes Fortes lá em Brejo do Cruz se não tivesse um clube próximo para a gente poder entender e trazer esse atleta para dentro daqui. Hoje ele está despontando num cenário nacional. Tem gente que pode atirar e começar a praticar sem ter arma nenhuma, por exemplo. Um cidadão nunca pegou numa arma, nunca atirou e vai... Mas eu gosto de praticar. Vai para um clube de tiro desse e lá tem todo o equipamento, usa lá e vai voltar para casa sem nenhuma arma. Exatamente. Olha, os clubes e as federações e as confederações, elas são, em sua essência, uma escola. Nós somos uma escola. Nós ensinamos como você deve se comportar, até porque nós temos regramentos pelo Exército Brasileiro, né? Hoje, agora, por conta da questão do decreto, passou a Polícia Federal, mas existem regramentos onde a gente obedece os critérios rigorosos de segurança e de doutrina para evitar que aconteça qualquer tipo de situação, tanto no tocante tanto na situação de um disparo acidental ou até mesmo numa situação de violência que não existe. Como falei aqui para um amigo, nós temos 29 anos de atividade esportiva. Nós nunca tivemos um filiado nosso da federação envolvido com nenhuma situação aqui na Paraíba. Olha aí. Desses 29 anos que eu tenho de atividade esportiva. E eles têm porte, posse ou invariavelmente? Uns têm, outros não têm? Não. Houve uma modificação agora. Antes existia um porte de trânsito, que era você pegar uma arma do seu acervo para defender o acervo no trajeto da sua casa para um deslocamento. E hoje, por conta do novo decreto, isso não mais. Mas, mesmo assim, aquelas armas que são utilizadas para o treinamento, para treinamentos e para a competição, nós temos uma guia, uma guia de tráfego, que essa guia de tráfego, ela permite que você saia com a sua arma desmuniciada, descarregada, carregador e munição separada da arma, leve em uma case e vá fazer o transporte e, quando chegar lá no stand, fazer a retirada e fazer o uso dela através do treinamento ou da competição. Ô Coronel, e sobre a leitura, o sentimento ou a acusação, enfim, de senso comum, de dizer, olha, os clubes de tiro são, na verdade, grandes núcleos formadores de atiradores para irem para as ruas, usar as armas e tudo. Enfim, vamos nos acostar a números. Mais uma vez, a fala do promotor, do Luciano Lara. Em 2021, nós tivemos, dos 900 mil CACs no Brasil, nós tivemos 110 situações
em que um desses CACs, por uma questão de desinteligência familiar ou por porte legal de arma de fogo. Se você colocar no razonete, proporcionalmente é ínfimo, vai a 0,0 alguma coisa. Repita esse número, Coronel, por favor. Em 2021, 110 CACs que tiveram situação ou de desinteligência familiar ou uma situação de porte legal de arma de fogo, de 900 mil. De 900 mil. Então certo. você bota no razonete e isso dá 0,0 alguma coisa. No recadastramento... Porque essas armas vão parar na mão do crime organizado? Não, porque nesse recadastramento, 99,65% das armas foram recadastradas. Então, assim, você cidadão que está aí nos ouvindo, você pegaria um carro em seu nome e daria para um criminoso cometer um crime? É lógico que não. Porque se ele fosse pego, a primeira pessoa a ser chamada era você. Então isso não condiz. Eu digo isso porque eu participo do sistema de segurança pública. Acompanho e assim, tenho cátedra nisso porque ganhei vários prêmios de redução criminal aqui na Paraíba, desde que formou o PEPUP, desde 2011. O Luiz Torres aqui como secretário à época lembra dessa situação. Nós fizemos reduções, logicamente isso não foi um trabalho só meu, isso é um trabalho a várias mãos. Mas Cabedelo era 140 por 100 mil habitantes, hoje Cabedelo é um índice de homicídio. De homicídios de Cabedelo hoje está abaixo do índice da ONU. Fomos para a Esperança, Santa Rita a mesma coisa, fizemos reduções criminais e os nossos policiais que estão escutando isso sabem que isso aconteceu. E o programa, o que é que o programa do Paraná pela Paz fala? Se o policial aprender arma ilegal, ele ganha a premiação. E assim nós o fizemos apreensões de armas ilegais e está aí o resultado. É uma das variáveis, não é só isso. É lógico que o secretário Jean Nunes, o próprio comandante-geral e todas as forças integradas de segurança pública, a Polícia Penal, Dr. João Alves, a gente tem uma sistemática, mas isso é mais uma variável que corroborou. E nesses 29 anos que eu tenho de atividade, eu não cheguei sequer nas minhas prisões que eu fiz, que eu realizei, porque todos conhecem também o nosso trabalho, juntamente com a nossa equipe, eu não cheguei a sequer prender um cidadão com arma legal. Todas as pessoas que nós prendemos foi com arma ilegal. Entendi. Coronel, eu quero lhe fazer a pergunta-chave agora, para além do debate sobre tiro esportivo, tá? E das atividades dos clubes de tiro, lhe perguntar se, na sua experiência toda, na sua vivência toda, se o senhor é um homem que defende a melhor flexibilidade para o armamento da população em geral, posse, porte, com base na tese de que a população precisa se armar porque o bandido está armado. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial para o senhor responder essa pergunta aqui para a gente. É um minutinho só, se quer ouvir a resposta aqui do Coronel, segura aí que a gente volta aqui no Rede Verdade.